Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, guardados na graça, no poder e no amor do nosso Deus. Bom, hoje é a última aula da nossa série de estudos do livro O Curso do Discipulado. Nós passamos algumas aulas juntos no estudo desse tema e hoje é o desfecho, hoje é a aula final desse tema que começou no iniciozinho do mês passado, e agora a gente termina ele fazendo a nossa conclusão, fazendo um apanhado daquilo que a gente já conversou nas últimas semanas e encaminhando isso para o foco de todo a nossa série, de todo o nosso centro aqui do estudo, né? Vamos fazer a nossa oração e a gente começa o nosso estudo de hoje. Amado Pai, Santo Deus, Senhor, nos conduza nesse estudo para a Tua glória. Nos conduza, Senhor, sabendo que a Tua glória é o centro daquilo que nós fazemos aqui. Que o Senhor possa ser glorificado, Deus. Que o Teu Filho possa ser glorificado. Usa essa aula para que as pessoas que estão assistindo, para que a minha vida seja moldada, seja edificada, para ser mais parecida com Cristo, Pai. Nos ajude, Senhor, ser conosco nessa aula. Tudo isso para a Tua glória, para o Teu louvor, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, voltando à nossa aula, nós falamos um pouquinho do discipulado, da maneira como o discipulado se manifesta. E logo na primeira aula, a gente começou a desconstruir um pouquinho a maneira pela qual a gente entende o que é o discipulado. Nós percorremos o caminho encontrando algumas respostas, definindo o discipulado como uma moeda de duas faces, ou seja, nós podemos definir o discipulado tanto como ser discípulos quanto fazer discípulos. O que nós falamos, inclusive, que é uma confusão muito comum de algumas pessoas imaginarem que discipulado é só ser ou só fazer discípulos. Nós falamos que o discipulado tem a sua identidade e a sua vocação, ou seja, quando nós falamos do discipulado na igreja, nós não estamos só falando de fazer discípulos, mas também de ser discípulos. Ou seja, a maneira pela qual essas duas coisas acontecem estão totalmente interligadas. Como assim? Para nós fazermos discípulos ou cumprirmos nossa vocação, de fato pressupõe-se que nós já somos discípulos, ou seja, a nossa identidade já está formada. Ou seja, a identidade se manifesta no ato de seguir Jesus. A vocação se manifesta no ato de ajudar alguém a seguir Jesus. São coisas distintas, mas que estão no mesmo âmago, ou se manifestam dentro do mesmo centro, que é o discipulado. Ou seja, que é a forma, a maneira pela qual nós encontramos Jesus, o nosso mestre. Seguindo, nós percebemos que para ser discípulo, a identidade do cristão, a identidade do discípulo, exige um custo. E esse custo, ele pode ser definido de acordo com alguns textos bíblicos e principalmente, como nós vimos em Mateus, em Lucas, o custo do discipulado exige um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Quando nós formos observar o que é o ser discípulo, a gente vai estar relacionando isso, lógico, com um sentimento, com um certo tipo de amor, de sofrimento e de desapego. Essas três áreas estão intimamente ligadas à maneira pela qual o discípulo manifesta sua identidade. O certo tipo de amor tem a ver, logicamente, com um amor distinto, com a maneira pela qual nós amamos a Jesus de forma distinta. O sofrimento, lógico, é um tipo específico de sofrimento relacionado à cruz do Calvário, relacionado à maneira como nós olhamos para a cruz, percebemos que Jesus se entregou por nós e logo nós nos entregamos à vida cristã de maneira integral. O desapego, por ora, parece um pouquinho com o sofrimento, mas na verdade tem uma área um pouco diferente. Quando nós falamos de desapego, nós falamos da maneira como nós renunciamos, como nós nos desapegamos às coisas dessa vida para nos apegar às coisas eternas ou às coisas que Cristo trouxe à luz na sua obra, na sua pessoa.
Por isso, o ponto é, nós olhamos para esses três parâmetros, para esses três pontos dentro do custo do discipulado e percebemos que são coisas que nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir. Pela nossa própria ação, pela nossa própria força, nós não conseguimos ter um certo tipo de amor, nós não conseguimos ter um certo tipo de sofrimento, suportá-lo, nós não conseguimos ter um certo tipo de desapego. Isso são coisas que transcendem a capacidade humana, vão além daquilo que nós podemos fazer. Nós falamos isso nas outras aulas, nós percebemos que se existe um discipulado tão custoso, com tanto trabalho, com tanto desapego, com tanto sofrimento e com tanto amor, por outro lado, existe o discipulado de baixo custo, que é aquele discipulado onde o discípulo ele entende a graça num conceito que o nosso irmão Ziel trouxe na aula sobre o discipulado de baixo custo, que é o conceito de graça barata, que é aquele discipulado onde não existe um comprometimento radical, um comprometimento integral do discípulo com seu mestre, mas é um discipulado fraco, frágil na sua essência. É o discipulado de baixo custo, que não exige do discípulo uma entrega, um derramar-se pelo seu mestre. Por isso, olhando para esse discipulado verdadeiro, nós percebemos que não é um discipulado conquistado à luz humana, conquistado na força humana, mas na força soberana do nosso Deus. Por isso, quando nós falamos também sobre a imitação de Cristo, obviamente nós dizemos que o ser e o fazer discípulo se baseiam exclusivamente na imitação de Cristo. Se nós podemos ter um modelo e devemos ter, esse modelo é Cristo. Esse modelo é aquilo que nós chamamos de imatio Christi, ou seja, é a imitação de Cristo. Nós vemos esse conceito ser trabalhado por um teólogo alemão chamado Thomas de Kempis, onde ele vai trabalhar, e inclusive tem um livro para isso, e essa ideia de imitação de Cristo se torna tão palpável, tão real. Porque aí nós conseguimos perceber que na verdade a ideia não é você imitar um padrão ético, não é só imitar um padrão moral, mas é imitar a entrega verdadeira que Jesus teve naquela cruz. É imitar a maneira pela qual Jesus viveu a sua vida, entregando-se a si mesmo por amor de muitos, e não por amor da própria vida, e não por amor de si mesmo. Pelo contrário, por amor de muitos, ou seja, por amor dos seus eleitos. O texto que melhor traduz isso que nós dizemos sobre a imagem e a imitação de Cristo, o modelo de Jesus Cristo que nós devemos imitar, está na carta de Filipenses, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo está trabalhando o aspecto da entrega de Jesus, da humilhação de Jesus na cruz do Calvário. E se a gente olhar para esse texto, nós vemos nesse texto a imitação de Cristo que nós devemos ter nas nossas vidas. A gente viu isso nas aulas anteriores e a gente percebeu que a imitação de Cristo, ela vai confrontar a maneira pela qual nós, enquanto sociedade, construímos o nosso caráter, a nossa identidade, as nossas características básicas da vida. Esses dias, conversando com uma conhecida, ela disse a seguinte questão: eu terminei um relacionamento porque eu não queria me moldar a outra pessoa. E, de fato, eu achei um desperdício da minha vida esses 9 anos que eu passei com esse meu ex-companheiro, porque eu tentei me moldar a ele e, de fato, eu não me senti feliz. E aquilo para mim foi bem doloroso de ouvir, porque o problema em si não era ela estar se moldando ao cônjuge e ter terminado o relacionamento. O problema foi ela ter escolhido isso como uma forma de se satisfazer.
E a questão dela era justamente essa, era querer viver uma vida sem se moldar a ninguém, ter a sua própria vida. E conversando, ela chegou à conclusão de que de fato é impossível isso. E isso é um fardo que nós, seres humanos, devemos carregar. Nós não vivemos uma vida sem imitar alguma coisa ou alguém. Nós não vivemos uma vida sem nos moldar a alguém ou alguma coisa. Isso é inerente ao homem. O homem observa o seu contexto, ele observa os seus semelhantes e adquire para si características que ele julga ser importantes. E necessariamente nós nos moldamos a alguma coisa. A grande questão não é se nós vamos ou não vamos nos moldar. Nós vamos nos moldar. A questão é pelo que vale a pena se moldar. Pelo que vale a pena se encher de prazer, de amor, de vigor, de entusiasmo por alguma coisa. Pelo que vale a pena ser moldado? E quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele deu o exemplo. E em toda a Bíblia a gente percebe a história da redenção, contando toda a história de salvação de Deus para o homem. E se há alguma coisa nessa vida que vale a pena nós nos moldarmos, é esse Deus. É esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que morreu numa cruz por nós. Esse é o Deus que nós imitamos. Esse é o molde que nós temos. É nele que nós nos moldamos. É nele que nós nos apegamos. Por isso que a doutrina da imitação de Cristo ela é totalmente confrontadora, conflitante com os interesses populares de uma vida original ou de uma vida autêntica. Nós, inclusive, trabalhamos esse aspecto da autenticidade do cristão não ser autêntico. De fato, ele não é. Ele é uma grande cópia do seu Senhor, de Jesus Cristo. Ou deveria ser. Por isso, a autenticidade, a capacidade do discípulo de ser próprio, original, deve ser totalmente negligenciada e nem observada por nós. Nós não queremos ser próprios, originais. Nós queremos ser iguais, cópias do nosso Senhor, do nosso Mestre. Esse é o discipulado. Isso é ser discípulo. Isso é o que nós falamos sobre a imitação de Cristo. Por isso, pessoal, quando nós olhamos a imitação de Cristo, agora a gente começa para o nosso desfecho, para a nossa conclusão, para aquilo que talvez nós passamos as aulas construindo para que hoje nós possamos olhar com mais clareza, com mais definição. A imitação de Cristo, ela não gira em torno de nós. Ela não gira em torno para que nós sejamos o alvo desse discipulado. Como assim? Quando o discipulado acontece, tanto ser como fazer discípulo, o alvo não é a nossa vida. O alvo não é a nossa performance. O alvo não é a nossa característica ou o nosso atributo. Quando nós vamos olhar o texto de João 3,30, quando João Batista está discutindo com seus discípulos sobre a maturidade deles, ou a imaturidade deles de entenderem que Jesus é o Cristo, e eles vão questionar João Batista sobre isso, vão dizer, ei João, como é que vai ser? A gente está perdendo seguidores. E João vai dar aquela a bela palestra para eles sobre o que é de fato ser um discípulo. Ele vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista está dizendo a síntese de um cristão. Ele está dizendo o versículo bíblico que permeia a maneira pela qual nós imitamos Cristo. Nós imitamos Cristo para que nós diminuamos e para que Cristo cresça. Por isso, o alvo do discipulado, o alvo da coisa acontecendo, não é em nós, mas é em Cristo, é na cruz. Quando as pessoas reconhecem em nós cristãos alguém confiável, alguém que é bacana, que é bom de conversar, que tem caráter, que é um bom pagador, que é uma boa vizinha, uma boa vizinhança, o foco não é a nossa vida. O foco não é quem nós somos. Nós somos bons pais, bons maridos, ou tentamos ser. E isso não vem para a nossa glória. Isso não vem para que nós sejamos o centro do discipulado como uma maneira de da gente se elevar, se engrandecer, buscar a nossa glória, buscar o nosso reconhecimento, buscar o nosso destaque. A pessoa que deve ser observada no discipulado
não são os nossos discípulos, não somos nós mesmos, mas é Cristo. E aqui a gente confronta ou a gente chama atenção para um erro que algumas igrejas cometem no método de discipulado, numa maneira de trabalhar a igreja no discipulado, que é quando uma pessoa tem os seus discípulos e esses discípulos eles fazem parte ali de um grupo de amizades e de conversa. Isso não está errado por si. Parênteses aqui. O problema é que quando esse discipulador se torna uma referência para esses discípulos, a tendência é que esse discipulador, esses discípulos, centralizem esse discipulado na relação deles. Como se o discipulado fosse só aquele momento, só aquela conversa. E na verdade, o alvo não é mais Cristo, mas o alvo permeia por ali, fugindo do que deveria ser. Por isso que a relação de discipulado não é o foco, uma relação de amizade, uma relação de vínculo. Isso é a consequência. O discipulado, a raiz dele, a essência dele, é que a cruz de Cristo, é que o próprio Cristo seja manifesto nele. Como assim? Existem discipulados que acontecem sem muito contato, sem amizade. Como assim? Numa pregação de domingo, por exemplo, o discipulado está acontecendo. O discipulado de fato acontece, porque na pregação de domingo, os discípulos de Jesus estão sendo discípulos e os discípulos que estão exercendo algum trabalho, como o período de músicas, o período de cânticos, a pregação, a introdução à liturgia, esses, não vou nem dizer atores, mas essas pessoas que fazem parte dessa grande peça, elas fazem não porque são os atores principais, mas porque de fato elas estão fazendo discípulos para o Cristo. Ou seja, o Cristo está sendo visto, está sendo vislumbrado, está sendo exaltado naquela situação. E o discipulado está acontecendo. E não existe nenhum vínculo ali, talvez, mas o discipulado está acontecendo. As pessoas estão ouvindo, ou seja, os trabalhadores da obra estão fazendo discípulos, mesmo que para isso não se tenha um vínculo afetivo extremo. Por isso a gente não pode confundir o discipulado com uma relação só no 1 a 1. O discipulado acontece quando ele, Cristo, é exposto. Quando o discipulado acontece? Quando ele é manifesto, quando Jesus aparece e quando nós diminuímos. Quando pessoas começam a enxergar Jesus em nós, mas Jesus e não nós. Quando as pessoas começam a seguir a Jesus porque viram a Jesus e não a nossa vida como uma referência em quem se apoiar. Eu não estou dizendo aqui que a nossa vida não deva ser referência. Deve ser referência. Mas ela não deve ser o apoio, ela não é a estrutura pela qual o discipulado acontece. A nossa vida é só a consequência do Cristo que nós servimos e não a causa dele. Por isso, nós percebemos que existe uma cadeia de imitações. Dos apóstolos até a nossa vida contemporânea, a nossa igreja, existiram grandes homens de Deus que foram sendo referências para outros homens de Deus, que foram sendo modelos para outros homens de Deus. Mas se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar o conjunto da obra, ainda que nós tenhamos modelos na fé, exemplos na fé como Abraão, Davi e homens mais contemporâneos, Joe Owen, Jonathan Edwards, homens que fizeram história, que deram suas vidas pelo Evangelho, nós percebemos que, de uma maneira ou de outra, essa cadeia de imitações ela vai desaparecendo. Esses homens vão morrendo, esses homens vão indo para a glória. E o que nos resta, como o centro do discipulado, é Cristo. Por isso que os modelos são importantes, não porque eles de fato são os modelos originais, mas porque eles representam aquele que é o modelo original, que é Cristo. E quando o tempo passa, e quando as coisas começam a acontecer, e quando a nossa vida avança, nós percebemos que todo o tipo de modelo que nós tivemos ao longo da vida não foi nada mais, nada menos do que uma ferramenta que Deus usou para ir devagar, progressivamente, revelando o próprio Filho dele. E esse é o ponto importante do discipulado. A nossa vida não é
o modelo original. A nossa vida não é a estrutura pela qual um discípulo se torna discípulo. A nossa vida é uma ferramenta, mas a grande estrutura, a grande base do discipulado é o Cristo, é Jesus Cristo. Por isso, o discipulado acontece por um motivo. O discipulado acontece por uma razão. O discipulado acontece porque existe uma razão para acontecer. E qual é a razão do discipulado acontecer? Qual é a razão dessa ideia de imitar a Cristo, de ser discípulo, de fazer discípulo, de revelar a Jesus Cristo de uma maneira tão intensa? Qual é a razão disso tudo? O texto de Romanos, capítulo 11, nos explica bem qual é. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pessoal, esse texto bíblico, ele é tão forte para a nossa realidade que ele destrói, desconstrói qualquer pressuposição, qualquer intenção, qualquer sentimento de vanglória, de soberba, de mérito que nós tenhamos. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, o nosso coração, a nossa mente se dobra diante desse Deus. Porque o texto é bem claro. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O discipulado acontece porque é dele isso. Ele escolheu que fosse. E é por meio dele também. Porque sem Cristo não acontece discipulado. E é para ele. Todas as coisas, não só o discipulado, mas agora em questão que nós estamos falando, o discipulado. O discipulado acontece porque foi Deus que instituiu, porque foi Cristo quem ordenou essas questões. E isso acontece por meio dele. E isso acontece para ele, para a glória dele. Por isso, no desfecho desse nosso arco, que talvez não foi tão complexo quanto a gente imaginaria, não é tão difícil quanto a gente pensa, mas também não é uma coisa que nós podemos dizer que foi batida, que já está desgastada nas igrejas, de forma nenhuma. Nós devemos visitar essa ideia de discipulado a todo momento, porque isso é a base da vida cristã, é ser e fazer discípulos. Então, ao final dessa série, que nós tenhamos o coração inundado, encharcado, estruturado e fomentado para ser e para fazer discípulos, imitando a Cristo, num discipulado de alto custo, que provém da glória dele, da graça dele, mas que de fato provém também da imitação dele, imitando a sua obra, imitando a sua pessoa, não como um padrão ético, mas como um espelho, como um caminho para que nós tomemos nossa cruz, para que nós nos entregamos a nossa própria vida a Ele, a obra de Cristo, a vida em Cristo. Por isso esse tema se encerra, o tema da escola bíblica, mas com certeza o discipulado jamais se encerrará até a volta de Cristo. Até a volta dele nós estamos responsáveis, nós somos responsáveis por fazer discípulos e principalmente por ser discípulos. Nós somos responsáveis por isso. É o grande concurso necessário. É a soberania de Deus nos fazendo discípulos e a nossa responsabilidade fazer e ser discípulos. Não é uma coisa tão simples, tão fácil de digerir, de entender, como que ao mesmo tempo Deus, numa soberania absoluta, Ele nos concede a capacidade de ser, ou o privilégio de ser discípulos, e ao mesmo tempo nós somos responsáveis por isso. Mas é uma coisa necessária de observar. Devemos olhar para a vida cristã, para o discipulado, com responsabilidade, sabendo que nós temos nas mãos uma tarefa sublime, de ter a nossa identidade moldada a Ele e a nossa vocação para a glória também dEle. Por isso, encerramos aqui o nosso estudo
qualquer dúvida que você tenha ficado, qualquer ponto que ficou para trás, que você acha que não ficou bem claro, que você acha que poderia ter sido um pouquinho mais bem explicado, não fique com vergonha, não fique constrangido. Você pode procurar a mim ou o Ziel, que nós estamos bem abertos para explicar a vocês essas questões com todo prazer, com todo amor, que nós sabemos que é recíproco da igreja. Então, fiquem bem à vontade, pessoal. Se vocês sentirem alguma dificuldade, alguma dúvida ou algum ponto que vocês achem interessante sobre esse tema para outras abordagens posteriores, fiquem à vontade, mandem mensagens para a gente no WhatsApp, podem chamar a gente lá, não tem problema algum. Antes de nós fazermos a nossa oração final, eu queria só dar um rápido toque, um rápido aviso para a próxima semana, na próxima aula, nós daremos início a um novo estudo, a um novo tema chamado a Introdução à Hermenêutica Bíblica, ou seja, nós vamos estudar um pouquinho a maneira pela qual nós interpretamos as Escrituras. Eu tenho certeza que esse tema é muito interessante para aqueles que já têm um tempo de caminhada, que já desfrutam de um tempo com o Senhor, e tanto para aqueles que estão chegando agora. A hermenêutica é uma matéria fundamental na hora que nós vamos olhar para a Bíblia e interpretá-la da maneira correta. Por isso, você que tem nos acompanhado nas outras séries, não perca, não deixa de acompanhar essa série em específico também, porque de fato tenho total certeza de que ela vai ser muito proveitosa, muito frutífera, tanto para a sua vida prática no Evangelho, na pregação do Evangelho para as pessoas, na vida social que você tem, quanto no seu devocional. Interpretar a Bíblia corretamente é uma responsabilidade que nós temos. É um dever e uma responsabilidade muito proveitosas para a nossa vida. Por isso, fique com a gente na semana que vem. Vou fazer a nossa oração e a gente encerra por aqui, agradecidos, o Ziel e eu, da paciência de vocês, do esforço de vocês em acompanhar as aulas. Muito obrigado e foi um prazer estar com vocês nessa série. Nós nos vemos na próxima semana, começando a nova série. Amado Pai, Santo Deus, Senhor, muito obrigado pela Tua graça e nos sustentar nessa série. Muito obrigado porque até aqui o Senhor foi gracioso e misericordioso com a nossa vida, ao ponto de nós podermos enxergar e perceber o discipulado como uma base da vida cristã. Que o Senhor nos ajude, Deus, a cada vez mais entendermos a nossa identidade sendo discípulos e a nossa vocação fazendo discípulos, Pai. Nos ajude. Receba a glória para si pelo discipulado. Que a nossa vida seja moldada ao Teu Filho. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.